Jesus, tudo bem com você? Eu me chamo Ana Sofia, sou professora da classe de juvenis lá do Templo Central da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Alagoas e hoje estou responsável pela lição de número 6, que tem por título A Explosão do Movimento Pentecostal. Antes de nós iniciarmos a nossa aula, já anote seu pedido de oração, seu motivo de agradecimento também. E lembrando que agora nós poderemos sim nos reencontrarmos na nossa igreja, lá no Templo Central, nossas atividades estão retomando e glórias a Deus por isso. Antes de nós iniciarmos a nossa aula, vamos fazer uma oração e pedir ao Senhor para que o Senhor desperte cada vez mais um avivamento genuíno da parte dele, amém? Assim oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por essa aula, muito obrigada desde já, Senhor, porque nós iremos conhecer, Senhor, um pouquinho acerca das raízes desse movimento tão importante para a história da igreja. Nos ajude, meu Deus, a permanecermos cada vez mais como a tocha acesa do movimento pentecostal, um movimento onde a ação do Espírito Santo é genuína. E louvamos a Deus por tudo, porque sabemos que o Senhor nos fará instrumentos para o seu reino. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos iniciar a nossa leitura bíblica do nosso texto áureo, antes de mais nada, que está localizado em Atos, capítulo 2 e o verso 17, que diz assim: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E agora nós vamos para a nossa leitura bíblica, que está localizada em Lucas, capítulo 4, e o versos 16 ao 21, que diz assim: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. O movimento pentecostal é um movimento também chamado como movimento do Espírito Santo. Esse movimento é totalmente regido por Deus, não é a ação do homem, é a ação do próprio Espírito Santo. E para nós iniciarmos essa aula, eu gostaria de te levar para uma cidade longe, fora do nosso país, que é a cidade de Topeka, no Kansas. Depois daquela cidade, nós vamos percorrer um pouquinho pela Rua Azusa até chegar em Belém do Pará, que foi aonde o movimento pentecostal aqui no Brasil começou a se propagar. Amém? Bom, uma semente que seja pequena aos nossos olhos, ela pode produzir uma árvore muito grande lá na frente. Assim é como Deus nos vê. Hoje nós nos receamos, nós dizemos: Senhor, sou como uma criança, mas Deus nos vê lá no futuro. Deus nos vê como homens e mulheres de Deus, cheios, capazes e potenciais instrumentos na mão dele. E é assim que a nossa lição começa. O primeiro tópico da nossa lição, ele tem por título O Início de Tudo nos Estados Unidos. Bom, o movimento pentecostal, como eu já disse para você aqui no pedacinho dessa introdução da nossa aula, ele se iniciou lá em Topeka, que é uma cidade no Kansas. No dia 1º de janeiro de 1901, houve um seminário bíblico que ele foi realizado por Charles Fox Parham, e existia uma jovem que ela foi a precursora desse movimento, não é? O nome dela é Agnes Osman. E a Agnes, ela creu muito na promessa do Espírito Santo, que ele seria derramado sobre a vida de jovens, crianças, adultos, anciãos, que foi justamente o que nós lemos em Atos 2:17. A Agnes, ela recebeu a imposição de mãos e a partir daquele momento ela foi cheia do Espírito Santo, com ênfase no falar em línguas. Bom, a Agnes, ela dizia bem assim: Eu queria a promessa do Pai mais do que comida ou descanso. Percebam que é muito interessante como a Agnes, ela tinha um anseio em viver uma experiência sobrenatural com Deus.
E o desejo dela fazia com que ela buscasse intensamente a presença de Deus. E assim também deve ser conosco, não é? Nós não podemos somente ir à igreja por um hábito. Nós devemos ser a igreja. Nós devemos viver o que Cristo quer que nós vivenciamos. Seja por experiências pessoais, mas também, acima de tudo, uma comunhão íntima. Intimidade com Deus, não é? Bom, e o Charles Parham, ele foi considerado o pioneiro do movimento pentecostal, que valorizava a experiência cristã sem desvalorizar as escrituras. É muito importante que nós possamos entender que a experiência cristã, ela deve também estar atrelado ao que a escritura fala, o que a escritura nos relata acerca desse avivamento. Até porque é uma profecia. Ela é algo que Joel, no capítulo 2 e o verso 28, fala justamente que nós lemos aqui. É uma profecia de que o Espírito do Senhor será derramado sobre a carne. Então perceba, a profecia se cumpre através da vida de pessoas. Nós não podemos também desvalorizar as escrituras sagradas, porque o que está escrito aqui também pode ser aplicado nas nossas vidas. E assim foi o que aconteceu na vida de Agnes Osman, que desejava o avivamento mais do que comida ou descanso. O tópico 2 da nossa lição, ele tem por título O Movimento Pentecostal na Rua Azusa. Eu acredito que você já ouviu falar bastante da Rua Azusa, não é? Bom, a Rua Azusa, ela ficou conhecida pelo derramamento do Espírito Santo. Só que muitas pessoas que ouviram falar dessa experiência surreal, elas chamavam aquelas pessoas que estavam ali como pessoas loucas. Falaram até sobre a confusão das línguas de Babel, não é? Então as notícias começaram a se espalhar de uma maneira muito forte, muito rápida. Algumas pessoas elas se opunhavam ao derramamento do Espírito Santo, mas o mais interessante é que esse movimento ele surgiu, ele aconteceu em um prédio bastante antigo que tinha de madeira e ele era parcialmente queimado com bancos improvisados e um púlpito feito de caixotes. Veja só, mais um detalhe muito importante. Deus, ele trabalha além das nossas expectativas. Naquele tempo, já tinha segregação racial, né? As pessoas que eram negras, elas tinham que conviver separadas de pessoas brancas. Mas ali, um pastor negro, que ele possuía uma deficiência em um olho, ele foi aluno de Parham, né? Parham foi justamente a pessoa que instaurou aquele seminário bíblico lá em Topeka, no Kansas. Veja só, o aluno de Parham, ele assistia às aulas do lado de fora, porque naquela época, como eu já disse a vocês, os negros, eles não podiam conviver com os brancos. Mas, olha só que lindo, né? Porque, apesar do movimento de segregação racial naquele prédio, negros e brancos, eles adoravam a Deus juntos. Eles louvavam ao Senhor juntos. E veja só, naquele ambiente, muitos milagres aconteciam. Aconteciam com pessoas negras, aconteciam com pessoas brancas. Isso prova de que Deus, ele está interessadíssimo em unir nações para que vivenciem experiências com Ele. E essa é a grandeza do nosso Deus. Deus não está interessado em raça, em tribo, porque aonde Ele encontra um local para operar, Ele opera. E assim foi na Rua Azusa, não é? Existiam pessoas que foram curadas, pessoas foram libertas, que estavam enfermas, possessas. Além disso, houve muitas conversões e também batismo com o Espírito Santo, com ênfase no falar de línguas. Esse movimento pentecostal saiu do Kansas, foi até a Rua Azusa, mas também chegou aqui no nosso solo do Brasil. E eu quero levar você justamente para conhecer também como foi a chegada aqui em nosso país. O tópico de número 3 da nossa lição, ele tem por título o movimento pentecostal no Brasil. Saindo dos Estados Unidos, sim, os missionários Gunnar Wingren e Daniel Berg, eles ambos de nacionalidade sueca, chegaram no dia 19 de novembro de 1910 dos Estados Unidos. O nosso avivamento aqui, o movimento pentecostal no Brasil, ele foi considerado um dos maiores avivamentos da nossa história, da história das Assembleias de Deus, enfim.
E eu acho muito lindo porque o Senhor também, Ele deseja expandir os horizontes, não é? Ele deseja que cada pessoa faça dele o seu melhor amigo, tenha intimidade com Ele, que Ele habite em cada coração, em cada corpo e, acima de tudo, desenvolva uma experiência sobrenatural, não é mesmo? Bom, mas o crescimento do avivamento pentecostal, ele se deu também no dia 8 de junho de 1911. E para complementar, Deus também opera, Deus também batiza mulheres. Sim, a primeira crente cheia do Espírito Santo foi Celina de Albuquerque. Ela foi batizada com o Espírito Santo. A nossa igreja evangélica, Assembleia de Deus, ela tinha um nome diferente. O nome da nossa igreja era Missão Apostólica da Fé, foi fundada em 18 de junho de 1911, só que depois de 7 anos, em 1918, no dia 11 de janeiro, a igreja Missão Apostólica da Fé passou a se chamar Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, hoje, ela é a maior denominação evangélica e ela possui mais de 13 milhões de crentes. Para encerrar nossa lição, o que é que essa lição tem tão de especial? Bom, essa lição, ela nos ensina que o Espírito Santo que operou no passado é o mesmo Espírito que continua operando no presente. O avivamento que nós desejamos está também no coração de Deus, mas requer de nós que nós o busquemos de todo o coração. A palavra do Senhor nos diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Jesus está às portas, mas eu desejo que você, antes que Ele venha nos levar para morar com Ele, adquira experiências íntimas, experiências pessoais com Ele. Da mesma forma que eu tenho, eu desejo que você que está me vendo também tenha a sua própria experiência, de modo que, se Deus assim nos permitir, nós possamos contar para os nossos filhos, para os nossos netos, pessoas ouvirem acerca do que Deus fez na nossa história, não é mesmo? Aí Ele continua a batizar com o Espírito Santo a muitos crentes. Mas o que eu quero salientar para você é que você precisa pedir. Apesar de Deus ser onisciente, Ele quer ouvir de você. Apesar do Senhor conhecer o que você quer, o desejo do seu coração, Ele quer ouvir de você: Senhor, me reveste com o Teu Espírito Santo, me batiza com o Espírito Santo, me dê dons, me capacite para a obra. Mas você precisa pedir também com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Como é que você está pedindo ao Senhor o revestimento? Será que você está pedindo ao Senhor porque você é mais um dos que não tem? Ou será que você entende que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência ímpar, única e, acima de tudo, inigualável na vida do cristão? Deus, Ele deseja desenvolver em nossas vidas um relacionamento muito especial, muito importante, mas acima de tudo requer que você também tenha atitude para estar pronto também para almejar, para desejar algo da parte de Deus. As experiências que cada pessoa tem, é individual, claro, mas você também precisa também ter a sua, porque Deus, Ele nos fez de uma maneira muito singular. Se eu tenho as minhas experiências, eu não posso me contentar somente com as que eu tenho, mas eu preciso cada vez mais buscar mais ao Senhor. Até porque a palavra de Deus nos diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E você não vai só buscar o Senhor por conta de um batismo, não. Você precisa desenvolver intimidade, precisa colocar para fora os dons e talentos que o Senhor tem para oferecer em sua vida, amém? Uma pena que a nossa aula terminou, mas eu gostaria mesmo assim de fazer uma oração por você, para que o Senhor coloque no seu coração o desejo de cada vez mais ser participante desse movimento tão importante para a nossa igreja. Perceba que o movimento pentecostal não somente se iniciou em 1911 e por ali ficou, ele se estende até os dias de hoje, e você pode ser também mais um participante desse belíssimo movimento que incendeia até hoje a história das nossas igrejas evangélicas, Assembleias de Deus no Brasil. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por essa aula. Muito obrigada porque eu sei, Senhor, que nós somos contribuintes da Tua casa.
Sei, Senhor, que Tu podes nos trazer, Senhor, ao coração o desejo de Te buscar cada vez mais. Deus, desperta-nos para um avivamento genuíno, para um avivamento aonde somente o Senhor será levantado em alta voz o seu nome. Deus, eu te agradeço porque eu sei, Senhor, que o Senhor levantará Celinas de Albuquerque, discípulos, digamos assim, de Parham, Senhor, queridos jovens, amados jovens por Ti. Muito obrigada, Senhor, porque Daniel Berg e Gunnar Wingren foram pessoas, Senhor, que o Senhor levantou para ainda mais, Senhor, dar início a esse movimento belíssimo. Muito obrigada por tudo. E eu sei, Senhor, creio por fé, que Tu nos fará grandiosos instrumentos nas Tuas mãos. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém.